9 curiosidades sobre papagaios que provavelmente você não sabia. Os papagaios pertencem à ordem Psittaciformes. Este sistema tem mais de 350 aves. Entre essas aves estão periquitos, araras, cacatuas e papagaios asiáticos. Existem diferentes tipos de papagaios no mundo. Embora existam tipos diferentes, os papagaios reais têm algumas características gerais em comum. Para ser um bom papagaio, um pássaro deve ter o seguinte: ele deve ter um bico torto. Os pés devem ser zigodáctilos. Cada pé deve ter 4 dedos, 2 apontam para frente e 2 para o outro lado. Número 1. Tamanho de papagaios reais. Como os papagaios pertencem a grupos diferentes, eles têm tipos diferentes que variam em tamanho, sendo o cacapo a mais pesada de todas as asas. Por outro lado, a menor pena é o papagaio pigmeu. Seu tamanho é de apenas cerca de 3 centímetros e pesa menos de 6 gramas. Número 2. Habitat real do papagaio. A maioria dos verdadeiros papagaios vive em partes mais quentes do mundo, como o hemisfério sul. No entanto, não existe um governo forte e rápido, pois vivem em diferentes partes do mundo. Os países com as mais diversas espécies de psitacídeos são Austrália, Nova Zelândia, México, América do Sul e América Central. É um mito que os papagaios vivam apenas em áreas quentes. Pelo contrário, alguns tipos de papagaios vivem em locais muito frios, por exemplo, papagaios de cara castanha, papagaios de bico grande e queias. Número 4. Boas qualidades de um papagaio. Papagaios são animais sociais e geralmente vivem em grupos. Por exemplo, o papagaio mais inteligente do mundo, o cinza africano, vive em grupo. Cada bando pode conter de 20 a 30 aves. Muitos papagaios reais são românticos porque vivem com um parceiro. O termo científico para esses papagaios é monogâmico. Os companheiros que trabalham juntos para criar seus filhotes enquanto estão em bandos usam muitas formas de comunicação. Golpes, guinchos e movimentos específicos da cauda são os melhores meios de comunicação na natureza. Embora a maioria dos papagaios verdadeiros seja diurna, algumas espécies são noturnas, o que significa que são ativas à noite. Por exemplo, cacapo dorme durante o dia e come à noite. Número 5. Verdadeiro papagaio. Bem-vindo ao mundo zoológico. Hoje estamos aqui com o interessante tema verdadeiro papagaio. Muitas pessoas não sabem a diferença entre pássaros e papagaios reais. Então você está aqui para explorar, fornecemos todos os fatos e a lógica para esclarecer suas dúvidas. Vamos começar. Existem mais de 350 espécies de papagaios verdadeiros que incluem espécies de papagaios comuns, como papagaios asiáticos, araras, cacatuas, pombinhos e loriqueias, etc. O que são papagaios reais? Serão coloridos e fortes. Fixação ou postura ereta também é muito importante para o verdadeiro papagaio. Todos os papagaios reais são chamados de zigodactila, o que significa que eles têm 4 dedos em ambos os pés. 2 dos dedos da frente apontarão para frente, enquanto os outros 2 apontarão para trás. Papagaios verdadeiros são herbívoros e sua dieta geralmente inclui vegetais, frutas, flores, nozes e possivelmente pequenos insetos para algumas espécies maiores. Os papagaios são aves de clima quente e são comuns em países como México, países asiáticos, Austrália, América, Polinésia e Oriente Médio. No entanto, a Austrália e a América têm diferentes tipos de papagaios. Papagaios são mantidos como animais de estimação porque têm uma natureza amorosa e amigável. Estes não são novos animais de estimação. Eles foram mantidos como animais de estimação por séculos. Os papagaios são brilhantes, curiosos e algumas espécies são especialistas em mimetismo, como as espécies cinzentas africanas e asiáticas. A cor do papagaio é a preferida dos donos. Eles são muito bonitos de se olhar. Portanto, eles são muito populares como animais de estimação. Algumas espécies de papagaios na natureza também estão ameaçadas de extinção, portanto sua venda é proibida. Mas como os papagaios são muito populares como animais de estimação, o comércio ilegal continua em diferentes partes do mundo. Número 6. Boa comida de papagaio. É um fato fantástico que a comida dos papagaios é semelhante e diferente como os papagaios. Porque são herbívoros, então você pode alimentá-los com uma variedade de alimentos. Repolho, couve, pepino, pimenta e muito mais, a lista continua. Para o melhor alimento para o seu papagaio, fique atento. Além de todas as melhores coisas que você pode alimentá-los, há frutas frescas, vegetais, sementes e pellets. Em seu habitat ou na natureza, sua dieta pode variar e pode não ser compatível com um tipo de alimento. A melhor maneira de alimentar seu papagaio é dar a ele qualquer alimento que ele possa ter na natureza.
Portanto, você precisa dar-lhes comida boa e correta para alimentá-los bem. Você também pode incorporar pequenas quantidades de proteína animal na dieta do papagaio, mas também ficará bem sem ela. Alguns veterinários aceitam dar ovos aos papagaios enquanto outros o contradizem. No entanto, frutas e vegetais são obrigatórios na dieta de um papagaio e não são tão caros. Portanto, os papagaios são animais de estimação muito úteis. A quantidade de comida que você dá ao seu papagaio depende do seu tipo e tamanho. No entanto, tente escolher ingredientes orgânicos e frescos, se possível pelo menos 40%. A fruta contém vitaminas, óleos e ômegas essenciais para uma pelagem e asas brilhantes. Portanto, dar-lhes uma mistura de sementes de abóbora, girassol e rosa mosqueta é muito benéfico. Se você é iniciante e não conhece todos os nutrientes importantes que pode fornecer, pode mudar para pellets e adicionar frutas e vegetais. Os pellets são cuidadosamente preparados de acordo com as necessidades nutricionais do papagaio. Número 7. Onde vivem os papagaios? Os papagaios são uma espécie diversificada e variam de pequenos pombinhos a grandes araras. Cada um deles tem um lugar específico para morar. A maioria deles vive em climas quentes. Portanto, eles vivem em áreas tropicais como a Amazônia, Austrália, Nova Zelândia, etc. Florestas tropicais, ilhas, florestas de palmeiras, pastagens, savanas e alguns desertos também. A maioria deles escolhe viver nesses lugares que são verdes e ricos em água e comida. México, Nova Zelândia, Ásia, incluindo Paquistão e Índia, Austrália, América e Oriente Médio abrigam espécies de aves raras e comuns. Número 8. Tempo de vida do papagaio. Existem muitas características maravilhosas dos papagaios. Uma dessas características inclui sua longevidade. Podem viver muito tempo, muitas vezes sobrevivendo a seus donos. Fatores externos afetam diretamente a vida dos papagaios. Por quê? Porque quanto melhor for o papagaio, mais ele viverá. Papagaios que vivem em um ambiente florestal enfrentam diferentes tipos de ameaças e perigos todos os dias. Portanto, eles podem viver ainda menos do que sua expectativa de vida média. Em contraste, os papagaios cativos recebem todo o cuidado e atenção. Eles não devem enfrentar predadores ou outros problemas como falta de comida, mau tempo, etc. Portanto, as aves cobertas vivem uma vida longa e saudável. Número 9. Os animais selvagens tendem a viver mais tempo depois de serem capturados na natureza e transportados. Muitas vezes são apanhados em redes ou pelas patas em galhos de árvores, e os animais silvestres vivem muito tempo depois de serem capturados no campo e transportados. Eles são frequentemente capturados com redes ou com os pés nos galhos de árvores que coletaram goma. Suas penas são frequentemente cortadas para evitar que escapem. Muitos papagaios capturados morrem no caminho e nunca chegam ao destino final. Isso porque eles são guardados em uma caixa escura de meio metro cheia de tantos papagaios que eles caem uns nos outros. Estima-se que até 2/3 dos papagaios cinzentos africanos morram durante esta viagem. Embora o comércio ilegal de papagaios cinzentos tenha sido proibido desde 2018, continua a ser ilegal. Os sobreviventes passam por grande estresse e são condenados à prisão, deixando-os incapazes de expressar sua personalidade. Muito obrigado por chegar até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e curtir o canal. Até o próximo vídeo.